Salut! Eu sou Maria Rita, do blog Quero Falar Francês, e hoje eu quero agradecer a todos vocês porque nós batemos os 30 mil inscritos no canal. Bom, gente, para comemorar os 30 mil inscritos, eu quero que vocês participem também, claro, né? Então deixa aqui nos comentários ideias de vídeos para eu fazer para vocês. E aí nós vamos escolher um vídeo para fazer para comemorar os 30 mil inscritos. E daí vai ter uma surpresa para vocês também. Então, quem ainda não está inscrito no canal, aproveita, se inscreva e deixa aqui a sua ideia. Bom, o nosso vídeo de hoje surgiu de uma dúvida de uma aluna minha. Ela escreveu assim: professora, por que eu falo la ville à vélo e não la ville en vélo? Então, a partir daí, eu pensei em fazer para vocês um vídeo da preposição a e quando você deve usar a preposição a. Bom, gente, a preposição a, ela vem sempre com acento grave. Isso para dar diferença entre a preposição e o verbo avoir, terceira pessoa do singular, que é ir lá, é lá. Então, a preposição tem acento, o verbo não tem acento. Quando que eu vou usar a preposição a? Quando eu estiver falando em localização ou em destino. Então, por exemplo, se eu estiver indo para São Paulo, então, je vais à São Paulo. Quando eu estiver em Lyon, por exemplo, je suis à Lyon. Então, sempre que for uma cidade, je suis à Lyon, je suis à Rio, je suis à Marseille, ok? Se eu estiver falando de uma ilha, por exemplo, Cuba, então, je suis à Cuba. Mas atenção, se eu estiver falando de país, aí nós vamos mudar a preposição. Então, por exemplo, se o país é feminino, como que eu vou saber que o país é feminino? Ele vai terminar em E. Então, je suis en France. Je suis en France. Então, eu estou na França. A gente não pode pensar que a preposição que é usada em português vai ser idêntica em francês. Então, a gente tem que guardar as regrinhas, né? Também, quando o país começar com vogal, eu vou usar o en. Então, je suis en Angleterre. Se o país for masculino, vai mudar. Então, eu vou falar je suis au Brésil. Je suis au Brésil. Então, eu estou no Brasil. Ou je suis au Portugal. Je suis au Portugal. Então, eu estou em Portugal. Se o país for plural, como Estados Unidos, então nós vamos usar o plural. Je suis aux États-Unis. Je suis aux États-Unis. Quando eu falo sobre distância também, por exemplo, la place est à 100 mètres d'ici. La place est à 100 mètres d'ici. Então, a praça fica a 100 metros daqui. Quando eu falo de horas, por exemplo, quando um espetáculo vai começar ou quando um cinema, uma sessão de cinema vai começar. Então, la pièce commence à 8h. La pièce commence à 8h. É diferente de quando você informa as horas, né? Se eu perguntar il est quelle heure? Il est quelle heure? Seria que horas são? A gente fala il est 8h. Il est 8h. Mas eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Sobre as horas. Então eu vou deixar aqui para vocês o link, ok? Nós usamos também para falar do que uma torta é feita. Por exemplo, quando eu falo uma torta de chocolate. Então seria une tarte au chocolat. Uma torta de maçãs, une tarte aux pommes. Também usamos a preposição à para indicar para que serve um objeto. Por exemplo, une tasse à café. Une tasse à café. Então, uma xícara para servir café. Une tasse à thé. Une tasse à thé. Então, seria uma xícara de chá, mas no sentido de que é uma xícara para servir chá. Agora, se eu for falar sobre o conteúdo que tem nessa xícara, daí nós vamos usar une tasse de café, une tasse de café. Então, uma xícara de café, ou seja, nessa xícara tem café. Une tasse de thé. Une tasse de thé. Então, uma xícara de chá. Quando queremos falar sobre o valor de um objeto, então, por exemplo, une voiture à 20 000 euros. Une voiture à 20 000 euros. Então, um carro de 20 mil euros. Mas se eu for perguntar o preço de alguma coisa, eu vou fazer a pergunta assim, olha, ça coûte combien? Ça coûte combien? Então, isto custa quanto? E o valor vai ser 20 euros. 20 euros, então 20 euros. E agora a dúvida da minha aluna, né? Por que eu falo à vélo e não en vélo? Então, olha a diferença. Quando você está usando um meio de transporte, onde você entra dentro como metrô, táxi, trem,
você vai usar en. Então, je vais en train, je vais en taxi, je vais en métro. Agora, quando eu estou usando um meio de transporte que eu não entro dentro, como bicicleta, moto, eu vou usar o a. Je vais à vélo, je vais à pied, se você for a pé, je vais à moto. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e não esqueça de deixar aqui a sua ideia para o nosso vídeo dos 30 mil inscritos. Se você não estiver inscrito, se inscreva, ok? Au revoir!